Boa noite a todos e a todas. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito polêmico, que é o karma. Muitas pessoas acreditam que existe o karma e defendem isso de todas as maneiras, ao passo que outras não acreditam e da mesma forma defendem o seu ponto de vista. Então, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que gosta muito desse tema e tem o seu próprio ponto de vista. É a senhora Bruna. Eu gostaria que a senhora Bruna, então, por favor, se apresentasse e começasse, então, a sua palestra de hoje. Só um detalhe. Todas as pessoas que quiserem fazer perguntas à senhora Bruna, nós vamos, depois de uma meia hora de exposição, parar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, fazemos, a senhora Bruna responde. E depois continuamos com a palestra. Senhora Bruna, por gentileza, a palavra é da senhora. Boa noite a todos. O senhor João já conheço há algum tempinho. Fiz, inclusive, já uma palestra com ele, né, no canal a respeito aí de Sim. portais dimensionais. E no finalzinho dessa palestra, eu deixei uma última mensagem onde eu compartilhei o primeiro ensinamento que os seres hiperdimensionais, que a gente chama comumente de extraterrestres, estão passando para mim, que era a respeito do karma. Então, ficamos aí de agendar um próximo encontro, que é esse que está acontecendo agora, para falar especificamente sobre karma. Antes de entrar no assunto, eu preciso deixar claro duas coisas, né? Um pouquinho, um briefing, um histórico de onde, né? Como eu cheguei até esse momento, de ter contatos com os seres, eles começarem a me ensinar e me treinar. E também falar que ninguém precisa acreditar no que eu vou dizer aqui, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua crença, cada um tem as suas experiências, né? Então, da mesma forma que eu estou aqui de coração aberto, compartilhando, que eu não faço isso nem no meu canal, que eu tenho um canal no YouTube também, né? Estou aqui a convite do senhor João fazendo isso. Eu também peço só que vocês se abram para escutar esse meu depoimento, essa minha experiência. Se servir para vocês, ótimo, vou ficar super feliz. Se não servir, todos têm o direito de, né, concordar, discordar. E a gente fica aí, como o senhor João falou, mais do meio para o final dessa entrevista, à disposição para a gente bater papo, trocar figurinha, né? Perguntas e respostas, enfim. Eu não sou estudiosa do assunto karma. O senhor João tem muito mais propriedade para falar de estudos aqui da terceira dimensão, né, da fisicalidade, do que eu. A informação que eu tenho para passar, ela veio de outras dimensões, de dimensões superiores, com contatos diretos com seres de consciência crística, tá? Então, como tudo começou desde pequena, eu não me conecto com nenhuma religião. Eu sou cristã, sou do sistema do Cordeiro, acredito em Jesus Cristo, na Virgem Maria, tenho afinidades com os seres da fraternidade branca, mas eu nunca, desde sempre, desde que eu me entendo por gente pequenininha, eu não me conecto com as religiões, que na minha visão são dogmáticas, sistemáticas, impõem sofrimento, dor, submissão, enfim. Então, quando eu era pequena, eu não gostava de ir na igreja. E eu falava para minha mãe: mãe, essa aqui não é a casa de Deus, porque Deus está num grão de areia. A casa dele está dentro de mim e eu converso com ele a hora que eu quiser. Eu não preciso ir num lugar gigantesco, cheio de ouro, de imagens para me comunicar com o divino. Pequenininha. Enfim, fui batizada no catolicismo, não fiz catequese, não fiz crisma, não dei sequência, porque graças a Deus a minha família sempre foi muito livre nisso, no sentido de quando você crescer e a hora que você
definir o seu caminho, você vai atrás dos estudos que você entender que são pertinentes. E aí a minha família inteira, ela acabou desenvolvendo ao longo dos anos a metodologia, o estudo do kardecismo, que é o espiritismo segundo Allan Kardec, né? Tem até aí o famoso Chico Xavier, brasileiro, que ficou muitos anos aqui pregando ensinamentos de Jesus através do kardecismo. E aí eu resolvi experimentar um pouco do kardecismo, já que catolicismo eu batia de frente, porque eu sempre acreditei em reencarnação, eu sempre acreditei em vidas passadas, vidas futuras e tudo mais. Então, essa coisa de morreu, vai para o inferno, para o purgatório e acabou, nunca se conectou comigo. E aí, indo no kardecismo, outro embate surgiu, né? Porque eu sempre fui muito questionadora, eu sempre quis entender as coisas, mas por que disso, por que daquilo, né? Que a gente às vezes chama de ovelhinha negra, ou rebelde sem causa, né? Mas eu sempre fui questionadora. E aí, no kardecismo, eles falam do karma e da lei do esquecimento, né? Que tem reencarnação, que o espírito não morre, que a vida continua depois que esse corpo físico, né, vai para debaixo da terra, né? Tem começo, meio e fim aqui, mas o espírito é eterno. Até aí, ótimo. Só que aí, a hora que eles me falaram que o karma é uma dádiva, esquecer é uma dádiva, né? Que o esquecimento é uma dádiva. Então eu falava, eu quero saber quem eu fui, o que eu fiz no passado. Porque eu sempre tive o seguinte raciocínio. Isso é um raciocínio lógico. Se eu souber o que eu já fiz, se eu ganhar consciência do que eu já fiz, fica muito mais fácil de eu resolver as coisas agora. E aí, o que o kardecismo fala? Não, o esquecimento é uma dádiva, porque se você soubesse todas as cacas que você fez, você ia ficar louca. Porque se você soubesse tudo que você fez nas outras vidas, você não ia ter foco para fazer o que você tem que fazer nessa. Essa é a justificativa da gente não lembrar. E aí, com relação ao karma, você tem que liquidar as suas dívidas. Você vem aqui para provas e expiações. Você vem aqui para sofrer, você vem aqui para pagar, você vem aqui para resgatar. E aí eu falava, peraí, como é que eu vou resgatar se eu não sei nem o que eu fiz? Isso. Como é que vocês querem, vocês, quando eu digo religião, doutrina, que eu evolua, que eu cresça, que eu queime meus karmas, que eu resgate meus karmas, se vocês não me permitem ter conhecimento do que eu já fiz. E aí, quando eu fiquei revoltada e saí do kardexismo de vez, foi quando eu vi que alguns médiums sabiam o que tinha acontecido nas minhas vidas passadas, e eu, a pessoa mais interessada no assunto, tinha que ficar com o véu do esquecimento, que é o véu de Maia. Eu falei, por que ele pode saber das minhas vidas e eu não? Isso não está certo. Ué. E aí eu saí do kardexismo, falei, isso também não é para mim. E aí fiquei um tempão sem me envolver com religião, fui para mecânica quântica, para física quântica, fui estudar com o professor Hélio Couto, não sei se vocês conhecem. Faço ressonância harmônica com o professor Hélio Couto há mais de 3 anos. Estou na 15ª RH já dele. E aí as portas se abriram. E aí eu comecei a ter as respostas que eu sempre procurei nas religiões e as religiões nunca me deram. Porque nas religiões, isso pode, isso não pode, porque é assim, porque é para o seu bem. Mas ninguém explica como é que a coisa funciona de verdade, né? Exato. E aí, enfim, 2020 eu tive um despertar
eu comecei a fazer ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, comecei a estudar mecânica quântica, fui fazer terapia junguiana com uma psicóloga que virou uma grande amiga, minha irmã de alma. Fui atrás de escolas iniciáticas. Então, eu estudo numa escola iniciática. Eu fui atrás das respostas. E em outubro do ano passado, há mais de um ano, outubro de 2022, eu criei um portal dimensional. E aí eu já tinha um pouco de conhecimento a respeito dessas coisas de outras dimensões, realidades paralelas, teoria das cordas, né? O procedimento da dupla fenda, energia matéria, o observador muda a situação, enfim. E aí, como eu criei o portal dimensional, eu falei, preciso me sutilizar, porque eu sei que aqui vai ser né, de fato, não só, né, portal não chama assim à toa, né? Eu falei, alguma coisa ou vai entrar ou vai sair daí, então eu vou me sutilizar, porque através das leis herméticas existe o caminho do meio. Né? Você também tem que se esforçar para chegar no caminho do meio, né? Eles se esforçam para descer para a terceira dimensão e a gente se esforça para se elevar um pouco para chegar no caminho do meio e os contatos começarem a acontecer. Então eu tive desdobramentos, sonhos lúcidos, mas o mais impactante é que eu comecei a ter contatos diretos, contatos de 5º grau, acordada, sem dormir, e sem usar nada, tá? Não tinha bebido, nada, nada. Zero, limpa, totalmente limpa. Eu tive algumas experiências com ayahuasca, que é a medicina sagrada. Nessas experiências eu tive bastante informação também, tá? Mas os contatos diretos com os seres de outras dimensões, que são os que a gente chama comumente de extraterrestres, eles vieram bater na minha casa, entraram na minha casa, mexeram no meu corpo físico. Então eu sei quando eles estão chegando. Essa semana, inclusive, eles vieram 4 horas da manhã aqui fazer um ajuste na minha pineal, porque o primeiro contato foi assim. 3 Greys vieram, ativaram minha pineal, deixaram uma frequência específica no meu ouvido esquerdo para eu conseguir, né, mais para frente absorver os ensinamentos e as informações que eles iam me passar. Eu sei que que eu estou já, né, de alguma forma servindo de canal, porque alguns seres também entraram em contato com essa minha amiga que está há anos na escola iniciática, tem muito mais bagagem que eu, técnica, né, de conhecimento. Eles falaram para ela que eu estava com eles na nave e que ela precisava me ajudar a desapegar da forma, porque eles iam me usar como canal. Então, eu já tive provas, não só do que aconteceu comigo, mas confirmações, né, de outras pessoas que também foram contatadas de uma forma mais sutil para dar o recado para mim, de que eu estou em contato com eles. Então, já falei com Grace, já falei com Aviário Azul, já falei com Pleiadianos, falei em modo de dizer, né? Já tive experiência com eles, porque eles não falam, eles se comunicam de forma telepática, né? A ressonância harmônica do professor Hélio Couto também me ajuda muito, porque eu recebo downloads de informação. E como ele brinca, né? Eu não fico pedindo casa, carro, apartamento, namorado. Não. Eu peço coisas sérias. Eu peço a minha consciência futura, eu peço arquétipos de Jesus, de Buda, eu peço contatos com seres de consciência crística. Então é aquilo. Pedi e obtereis. Bate na porta, a porta se abre. Eu fui bater na porta, eu pedi. Eu já me voluntariei faz tempo. Já falei, ó, tô aqui. Se for para o bem, se for para a luz, se for para o amor, eu tô à disposição para ajudar, né? Só me treina. E até brinco, né? Eles começaram a me passar muita informação e eu falei, peraí, vamos lá. Vocês chegam, mexem na minha cabeça, mexem no meu corpo, fala que estão fazendo aos poucos para o meu corpo físico aguentar, porque eles falaram isso para mim, né, mentalmente.
Eles estavam fazendo aos poucos, que era para eu aguentar aqui, esse corpo, essa carcaça, aguentar a quantidade de informação que estava chegando e de mudanças e de transformações, né? Mas eu falei para eles: espera aí, o que vocês estão pedindo para mim é quase como uma missão impossível. É tipo um treinamento militar. Mas para fazer tudo isso, eu preciso de treinamento, vocês têm que me ensinar, né? Eu falei: eu preciso do treinamento. E aí me veio a resposta: liberta, que o treinamento vem. Né? Eles também pediram para eu registrar minha história. Eu escrevi um livro sobre a minha história até junho do ano passado. E em uma semana, a primeira vez que eu abri o computador para escrever o livro, eu fiquei 13 horas seguidas, sem parar, escrevendo. Tá aí com uma editora, tô aguardando a editora me dar o feedback, né, do livro, porque se Deus quiser vai sair em 2024, tem muita informação reveladora ali. Só que o primeiro livro, acabou com isso. Eles pediram para eu registrar minha história, eu registrei, passei para, né, para a editora. E aí eu falei: eu preciso de treinamento, e não é qualquer treinamento, eu preciso de treinamento militar. E aí eles falaram: liberta, que o treinamento vem. Libertar o quê? Isso. Eu comecei atrás. Libertar o quê? Aí eu vi que o meu chakra cardíaco estava bloqueado por uma situação específica, fui lá, desbloqueei. Aí eu comecei a ter catarses de infância, né? Porque os nossos traumas, as nossas crenças, mais de 80% deles, a origem é na infância. Então fui me libertando, fui me limpando, fui enfrentando, porque não é fácil não, é dolorido. Dói enxergar, né, o que está lá debaixo do tapete, que nem a gente quer admitir que está lá embaixo do tapete, mas liberta, dá um alívio depois, dá um alívio muito grande. E por falar em alívio, eu nunca fui. Todo mundo fala, né? Ai, medita, volta para dentro que você vai encontrar paz. Eu meditava e nada de achar paz, meditava, não que minha vida seja ruim, eu vivo atormentada, não. Mas essa coisa que falam nos livros, eu não sentia. Aí um belo dia eu assisti um filme que ele chama Interestelar. Foi a primeira vez que eu senti paz na minha vida, quando eu Assisti também. terminei esse filme. Sabe por quê? Esse filme mostra que tudo já aconteceu. Tudo já foi. A gente está aqui na terceira dimensão com a ilusão do tempo e espaço, passado, presente e futuro. Mas de quinta dimensão para a vida, tudo é só o agora. Todas as vidas passadas suas, mas todas as suas vidas ainda futuras, estão acontecendo todas ao mesmo tempo no agora. E a hora que eu tive essa sacada, esse insight do filme, me deu paz, sabe por quê? Eu falei: eu não preciso me preocupar. Eu já fiz tudo. Eu já vivi tudo. Eu já passei por tudo. Então, eu não vou mais ter ansiedade, sofrimento, preocupação. Eu vou fazer o melhor que eu posso, dentro das condições que eu tenho, e eu vou confiar nas forças, na fonte criadora, na fonte primordial, em Deus, nas forças do meu eu superior, que é a minha melhor versão, que está em outra dimensão super elevada. Eu vou confiar em tudo isso, porque se tudo já foi, só eu que não sei. Por que eu não sei? Porque eu tô no tal do véu do esquecimento, no véu de Maia, na Matrix.